O sucesso no futebol é para poucos. São muitos jogadores em busca de um espaço reduzido no Hall da Fama. Agora, o que atinge a todos, sem exceção, é o tal calendário do futebol brasileiro. Acompanhe. Me parece bem claro que, de fato, é preciso haver uma responsabilização, como o presidente disse. Isso é fundamental. E há que se discutir amplamente se os clubes, de fato, têm que ter mais uma chance e outra chance e outra chance. Até quando os clubes brasileiros terão tantas chances? Existem situações no Brasil em que alguns clubes contratam jogadores caríssimos e não pagam os impostos. Por quê? Porque um clube consegue desembolsar uma quantia estrondosa para trazer um jogador que está no exterior, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e eventualmente não paga os impostos que deveria. Então, acho que essa é uma questão que não pode ser discutida, creio, sem que nós analisemos todo o contexto, ou seja, lá de trás, todo o histórico, não só o momento atual, porque existe um histórico, existe todo um passado. Isso não começou de uma hora para outra e, evidentemente, isso não vai se resolver num curto prazo. Sobre o calendário, eu preparei aqui o material. Evidentemente, não existe mundo ideal, né? Mas no futebol, pelo menos na minha opinião, o que mais se aproxima disso é o calendário inglês. O Brasil teve a chance de começar a sua própria liga em 1987, com a Copa União. Muito confusa, é verdade, com critérios absolutamente discutíveis na seleção dos clubes que participaram da competição e que até hoje gera polêmica sobre quem é o campeão brasileiro daquele ano. Mas não é essa a questão. Foi uma oportunidade porque, naquele momento, a CBF, então, ela se disse incapaz de organizar o campeonato e os clubes tomaram conta e fizeram o campeonato. E perderam a oportunidade, perderam o chamado bonde da história, porque a Premier League, que é hoje a liga mais rica do planeta, ela foi criada 5 anos depois, em 92. O Brasil estava 5 anos à frente e não aproveitou. Depois o campeonato voltou a ser organizado pela CBF e até hoje temos um campeonato que tem incontáveis problemas, né? Que está muito distante de ser um modelo, de ser uma referência, por razões diversas. É claro que o Brasil é um país muito grande, muito maior do que a Inglaterra, e que, em tese, é muito mais complicado você fazer a regionalização dos campeonatos. Mas eles fazem isso lá. Para eles também é complicado. Não há como você ter um time da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª divisão, um time de Southampton no sul jogando contra um time de Newcastle do norte. Não dá para ficar colocando esse pessoal num trem, viajando 4, 5 horas e pagando hotel. É inviável economicamente. Então eles jogam campeonatos regionais. E todo mundo jogando o ano inteiro. O calendário inteiro que vai de agosto a maio. Ninguém fica parado. Não acontece lá o que há aqui no Brasil. Essa situação, como por exemplo, agora, recentemente, o Misto de Cuiabá, é bom até lembrar, né? O Misto é um grande clube tradicional de Cuiabá. Cuiabá é uma das sedes da Copa do Mundo. O Misto foi eliminado da Copa do Brasil, jogando contra o Santos. E o Rui, o jogador Rui, conhecido como Rui Cabeção, todo mundo que acompanha futebol sabe quem é, ele deu uma entrevista para a gente lá da ESPN, na saída de campo, uma entrevista até muito impactante, porque ele dizia que vários companheiros dele, a partir daquele momento que o clube foi eliminado da Copa do Brasil, vão trabalhar em outras funções, porteiro, segurança, padaria, enfim, vão procurar outros empregos, porque não podem continuar jogando como profissionais de futebol, porque não tem emprego, porque não tem campeonato para jogar, porque o Misto não consegue manter um calendário ao longo do ano. E estamos falando de um clube de uma capital que é sede da Copa do Mundo. Nós estamos falando de um pequeno clube do interior. Evidentemente, esse cenário pode ficar ainda pior em outras regiões. Aqui nós já temos a regionalização porque existem as federações estaduais, que imagino poderiam fomentar o futebol por meio de mais competições que se estendessem ao longo do ano. Então, a questão das dimensões continentais do Brasil, ela pode ser superada porque a estrutura para isso existe. Todos os estados têm as suas federações estaduais. O futebol brasileiro tem em torno de 684 clubes, que empregam, isso a gente está falando em números, de repente não tão precisos, 19 mil jogadores. E 583 clubes não têm um calendário anual, em torno de 16 mil jogadores. E isso a gente está falando de jogadores e trabalhos diretos, né? E se tu for contar indiretamente quantas pessoas dependem do futebol para viver, quer seja o roupeiro, o fisioterapeuta, o cara que cuida do campo, a empresa que presta serviço terceirizado aos clubes. Então, é um universo muito maior. Só para ter uma noção, quem não está por dentro dos números, os clubes menores, tem clubes que jogam 15 jogos no ano. E clubes grandes do Brasil jogam, em média, 68 e podendo chegar ao número máximo de 85 jogos por ano. Se tu for dividir isso em 10 meses, que tem um mês de férias, um mês de pré-temporada, pode dar mais de 8 jogos por mês. É praticamente impossível tu conseguir ter um desempenho bom, apresentar um espetáculo de qualidade, com tantos jogos, e aliado a isso,
as dimensões do nosso país, uma Libertadores que te faz viagens muito longas. Na Alemanha, o número máximo de jogos é 59 e o número médio 41. Na Itália, 63 o máximo e 45 o médio. Na Espanha, 66 o máximo, 48 o médio. Na Inglaterra, 69 o máximo, 50 o médio. E no Brasil, 85 o máximo e 68 a média de jogos. Então fica uma situação muito diferente. Tem que ser feita alguma coisa para se dar condições desses clubes menores terem mais jogos durante o ano para poder serem autossustentáveis, para poder se manterem. Tu dá uma possibilidade para que os clubes que tenham competência também possam ter um calendário, uma previsibilidade para poder conseguir patrocínios, porque ninguém vai patrocinar um clube que vai começar um campeonato que pode durar um mês, 5, 6 jogos, ou pode durar 3 meses. Então, tu tem uma previsibilidade para tu poder trabalhar com patrocínios. E em relação ao fair play financeiro, que eu acho que é um assunto mais palpável hoje, né, aqui para a nossa discussão. E para ter uma noção, de 2008, o endividamento era em torno de 2,7 bilhões, para 2012, 4,7 bilhões. Um aumento em torno de 90%. Então, o faturamento aumentou muito, sim, mas o endividamento também. E a gente quer a criação de um órgão, né, regulador que seja fiscalizador, com as punições também, punições gradativas, né? Não só a não apresentação das certidões cause o rebaixamento. Eu acho que tem que ter uma punição gradativa e tem que ter muita atenção também em relação ao que vai acontecer com os clubes que não aderirem ao refinanciamento. Se eles vão ser enquadrados também nas penalizações pelo órgão regulador e como fica se no meio do processo um clube que, por exemplo, veja que não vai conseguir cumprir com o refinanciamento e vai ser punido com rebaixamento ou com o que quer que seja, ele abre mão do refinanciamento, vamos dizer, pula fora dessa renegociação da dívida, simplesmente para não ser punido. Então tem que ter algumas coisas muito claras nesse sentido, até porque, como foi falado, é um mercado que gira em torno de 11 bilhões e com potencial para gerar 60 bilhões de reais. Com inúmeros empregos diretos e indiretos e um impacto importante na economia. No próximo bloco, as propostas do Bom Senso Futebol Clube. Os dirigentes deverão ser responsabilizados durante o seu período de gestão.